noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo módulo do curso de extensão Educação Especial e Inclusiva. É uma alegria ter todos vocês aqui conosco. Espero que tenham gostado do nosso módulo 1 e estejam aqui dispostos a aprender ainda mais no nosso módulo 2, que está incrível. Boa noite, professora Francisca Cunha. Olá, pessoal. Bem-vindos ao módulo 2. É uma grata satisfação minha e da professora Keliane estarmos aqui dando continuidade ao curso de Educação Especial e Inclusiva, Desafios para a Educação Básica e Superior. E hoje, gente, o módulo está assim surpreendente. Preparem-se. E aí, só lembrando que é preciso pegar o caderno, né, que é do curso, caneta, lápis, para fazer as anotações, porque hoje vocês têm um conteúdo assim riquíssimo, interessantíssimo, com profissionais realmente de ponta, viu, gente? Então, chegue aí, sente-se. Se você estiver num espaço que tenha barulho, procure um espaço onde você possa se concentrar e realmente aproveitar o curso. Exatamente. E hoje, gente, a temática do nosso módulo 2 é surdez e a pessoa com deficiência auditiva, práticas inclusivas na educação. E para colaborar com seus conhecimentos, história, aprendizagem de vida, né, profissional e de vida, nós contamos com a participação da professora Arielle e do professor Carlos Douglas, que estão aqui conosco. Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindos, na verdade. Obrigada. Queríamos agradecer, primeiramente, pelo sim de vocês. É uma temática muito importante e essencial para os nossos estudantes, para a comunidade como de uma forma geral, né? E aí, gente, eu queria, antes de passar a fala para o Douglas e para a Arielle, falar um pouquinho sobre a atuação e formação. A professora Arielle, ela é graduada em Serviço Social e intérprete de Libras. Ela é especialista em docência em Libras, com ênfase no ensino superior, professora de Libras e intérprete de Libras, atuando em contextos de interpretação e atualmente é professora da educação superior na área de Libras. Né? Boa noite, professora Arielle. E uma boa noite aqui também para o Douglas. O Douglas, ele tem graduação em Letras Libras e é também professor de Libras, especialista em Linguística da Libras e atua como professor docente na Universidade Federal do Piauí, é instrutor de Libras no CAIS, Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e atendimento às pessoas com surdez, e também professor de Libras no SENAC. Boa noite a vocês e muito obrigada, viu? Boa noite também. O Douglas cumprimentou vocês também. Primeiramente, eu quero agradecer também pelo convite para estar aqui neste momento com vocês. É muito bom poder agregar, trazer conhecimento e também aprender, porque vai ser uma troca também de aprendizado junto com meu amigo aqui, Douglas, que é uma pessoa assim que tem um currículo maravilhoso na área dele de pesquisa, na área de atuação. Então, acredito que nós temos muito a somar nesta troca hoje no decorrer da aula. E dizer que eu também estou aberta para qualquer dúvida no final. E vamos começar, né? Podemos começar a nossa aula. Dizer também que o que temos aqui hoje, com esse tema, né, que é muito importante, acredito que para os alunos que se interessaram a entrar nessa área, estudar um pouco, conhecer um pouco desse mundo da Libras, né, um pouco das pessoas com surdez, um pouco da comunidade surda, é um tema muito bom, é muito importante, pois a gente consegue esclarecer também algumas dúvidas, alguns mitos, alguns métodos que são importantes para pessoas que querem se formar, querem aprender e até mesmo também na sociedade ajudar também a difundir ainda mais, né, a língua, a comunidade surda. Pois fique à vontade, professora Arielle. Quero agradecer também ao convite.
por estar aqui. É muito importante para mim poder estar aqui também, interagindo com vocês, poder compartilhar um pouco desse tema. Eu que sou surdo, junto aqui também com a intérprete Arielle, professora, que tem muitas experiências também na área. É muito importante essa temática, trazer para a sociedade, para os alunos também, poder aprender mais um pouco sobre o mundo da Libras. Muitas pessoas não conhecem ainda sobre este mundo específico, né, sobre a surdez. Então é muito bom poder ter esse momento de gravação de aula para nós poder estar interagindo. Certo, professora. Então fique à vontade, qualquer pergunta, viu? Você fica disponível e boa apresentação. Certo. Como é? Os meninos são... pode passar então aqui no slide, né? Para a gente ter um pouco do norte e aí nós vamos conversando. Então, há muito tempo na sociedade já sempre existiu, né? Sempre existiram pessoas com deficiência na sociedade. O que diferencia do nosso contexto atual hoje, da atual conjuntura, que nós podemos ver nos dias de hoje, a diferença, a gente tem aqui, né, algumas referências de vários séculos, que tivemos vários termos e adaptações também no decorrer do tempo. Né? Eu estou aqui um pouco perdida nas câmeras, mas vou me situar. Essa daqui, né? Que fica essa aqui Certo. Vamos voltar aqui ao raciocínio. Então, tivemos todo um histórico de nomenclaturas que eram usadas considerando as pessoas com deficiência, que há muito tempo sempre era vista de forma pejorativa, como podemos ver desde o século XIV, século XVII, né? Várias representações de termos que eram usados às pessoas com deficiência, que se referiam às pessoas com deficiência, mas tornavam um termo pejorativo, porque não qualificava a pessoa como um ser humano, e sim denominava ela a algo pejorativo, como uma pessoa idiota, né? Uma pessoa ser deficiente, aquela pessoa é uma pessoa idiota. Por quê? Porque via uma diferença, então se ela não nasce, a pessoa que nascesse com alguma deficiência já recebia aquele nome. Também tivemos diversos termos, como podemos ver, menino selvagem, pejorativo, né? Que o sentido social sempre era algo diminutivo, né? Um homem, uma pessoa sem importância, uma pessoa privada de ter a razão, de ter a sua autonomia como pessoa, porque nós sabemos que a sociedade tem avançado, mas se a gente falar para um contexto no passado, tivemos muitas lutas e ainda temos hoje para conquistar espaço. Imagine as pessoas com deficiência. Então aqui é apenas um resumo, desde meados lá do século XIV, como que eram usados esses termos para se referir às pessoas com deficiência. E todos eles eram de forma pejorativa, né? Pessoas alienadas, mentais, diversas formas mesmo que realmente discriminavam a pessoa. E lá já no século XX, né, foi criado o termo deficientes, né, pessoas com deficiência, e aí já foi um termo, já foi melhorando, mas ainda com o passar do tempo, mais avanço, mais descoberto, foi vendo que ainda não era totalmente o ideal. Aí vocês vão entender o porquê disso, quando se trata especificamente de uma pessoa surda e uma pessoa deficiente auditivo. É onde eu vou explicar para vocês, focando nesses dois aspectos, pessoa surda e pessoa com deficiência auditiva, porque muitas pessoas têm dúvida de como que se utiliza esses termos, né? Pode passar. Então, considerações sobre surdez. E quando o Douglas quiser também complementar, fica à vontade. A abordagem, né, primeiramente falando, da abordagem cultural, né, da surdez. O que busca esse termo surdez, né? Busca afastar, né, totalmente de concepções ligadas a algo patológico. Daí a gente já entende, deficiente auditivo, um déficit, né? A pessoa ela tem uma deficiência.
E quando uma pessoa se coloca como eu sou um ser surdo, e o Douglas ele vai concordar comigo, né, que ele mesmo por si só pode falar por ele, por ser uma pessoa surda, o que é que leva uma pessoa se falar eu sou uma pessoa surda e não sou um deficiente auditivo? E nós vamos entender no decorrer da aula. Então, porque afasta essa nomenclatura de ser algo patológico, né? E reforça a importância das comunidades surdas, que é onde também vocês vão entender, como um espaço de constituição social e a identificação dos usuários surdos, né? E aí Perlin traz isso para a gente. E salienta também, a gente também entender, né, que a comunidade surda, ela se constitui como um local, né, de gestação da política da identidade surda. Nessa perspectiva, traz a cultura da comunidade surda, né, e a identidade surda, que ela não se rotula, vai ter a troca do intérprete agora? Não se rotula aplicado aos que nascem, né, sem a audição ou perdem na infância. Eu vou explicar mais um pouco sobre isso. Então, voltando para o assunto, né, continuando o assunto, na perspectiva cultural da pessoa com surdez, é onde traz isso, uma pessoa que nasceu surda, totalmente surda, e aí a experiência dela vai ser totalmente visual, no qual o mundo dela é visual, é motor, então é onde ela vai aprender a sua língua de outras formas. Então, cria-se uma cultura, uma identidade. Então, é por isso que não fica ligado totalmente a algo fisiológico, a algo patológico. E sim, como que é formado o meu cognitivo, a minha forma de enxergar o mundo. Podemos passar? Completando aqui um pouco a fala da professora Arielle, que estava explicando sobre a questão da surdez, né, da pessoa com deficiência, um pouco da diferença, e uma explicação bem básica também, que a gente pode estar entendendo, né, sobre surdez, né, essa nomenclatura, né, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, ela consegue escutar um pouco, tem os tipos de grau de perda auditiva. Agora, uma pessoa com surdez e a diferença da pessoa, né, com deficiência auditiva. O que diferencia? Uma pessoa que ela é deficiente auditiva, uma pessoa que nasceu ouvinte, ela teve experiências auditivas, teve experiências de mundo ouvintista, e chega um tempo que ela passa, depois ela pode fazer parte da comunidade surda, ou pode ficar sempre no mundo ouvinte. E já elas conseguem oralizar também, então ela tem todo já um sistema de desenvolvimento com cultura também ouvinte, adaptações. E já, por exemplo, uma pessoa que nasceu surda, ela já tem mais aquela pureza, nativo mesmo, surdo, né? Já tem contato com as pessoas surdas, vive na comunidade surda. Então, é uma característica do ser. Algumas pessoas pensam até por exemplo, pensam que eu nasci surdo. Mas não, na verdade, eu nasci ouvinte. Algumas pessoas me perguntam, né, como que aconteceu comigo, se eu sou uma pessoa deficiente auditiva ou se eu sou surdo. Mas eu falo, eu não sou deficiente auditivo. Eu me enxergo como uma pessoa surda, porque eu fiquei surdo com 4 anos, né? Perdi a minha audição por motivo de saúde. Mas eu não consegui aprender até essa idade de 4 anos, ter memória auditiva, ter memória de oralização. Eu adoeci, né? Tive meningite e daí veio a surdez. Mas a minha vida toda, né, minhas memórias, o que eu aprendi foi crescendo na comunidade surda, foi convivendo e criando a minha cultura e a minha identidade. E é muito boa essa fala do Douglas, porque como eu falei para vocês, alunos, quando a gente entra nesse mundo da Libras, começa a conhecer a comunidade surda, e as pessoas têm nós como referência de profissionais, de estudantes, de colegas, amigos de surdos, pessoas afins que tá nesse meio, sempre perguntam ou têm dúvidas, né? Ele é deficiente auditivo ou ele é surdo, né? E o Douglas deu o exemplo. Ele, por si só, ele fala por ele. Ele nasceu ouvinte, né? Com certeza, provavelmente a mãe dele, né? Acredito que explicou para ele que ele nasceu ouvinte, ele entendeu a história dele de vida.
E aí perde a audição por adoecer. Daí ele cresce, vai estudando, vai passando pela escola, pelas fases da escola, e é onde ele vai tendo as suas experiências de mundo, de sociedade. E a partir do momento que ele entra na comunidade surda, que ele aprende a língua, né, que é a língua brasileira de sinais, a língua natural da pessoa surda, ele passa a ter a sua identidade, né, que existem as identidades surdas, que é aonde que a pessoa se enquadra, e convive com isso, só sinaliza, fala em libras, os amigos são surdos, convive com a comunidade surda, então ele já se vê, eu sou uma pessoa surda, né? A minha característica de pessoa humana, não um déficit, uma deficiência. Então, eu acredito que a temática, ela traz e aborda isso, né? Surdez e pessoa com deficiência auditiva. Conheço pessoas que nasceram ouvintes, mas por algum acidente, alguma doença, alguma coisa, perdeu a audição. Talvez, dependendo do grau de perda auditiva, consegue corrigir a audição com um aparelho, né? E aí continua na sua oralização, ouvindo, e também tem a memória auditiva. E já uma pessoa com surdez, né, ela não tem a memória auditiva e nem de oralização. Então é isso que faz ela se enquadrar. Não, surdez, ela não é essa questão de só porque fala em Libras. Existe uma questão cultural, existe uma questão de identidade e vivências também. E aí temos aqui também algumas considerações sobre a educação, né, e inclusão escolar dos surdos, né. Temos aqui, né, inclusão, né. Em seu sentido mais geral, refere-se ao direito, né, de acesso à participação ativa, né, de uma pessoa em determinados ambientes. E falando do contexto sala de aula, né, educacional, né, a inclusão, ela traz o quê? Né, a participação ativa da equidade, né, a inclusão, incluir, o ato de incluir aquela pessoa e não excluí-la. Uma pessoa que precisa ter um acompanhamento em sala de aula, uma pessoa que necessita de uma acessibilidade, no momento que ela está sendo incluída naquele sistema educacional, ela precisa de uma estrutura, né? E a estrutura se dá de acordo com cada especificidade da sua necessidade. E uma pessoa com surdez, uma pessoa surda que a sua língua é a Libras, né? A inclusão dela acontece como, né? Vocês aí que estão estudando, como que vocês imaginam que essa inclusão de fato ela acontece, né? E também Toma, né, ele traz aqui para a gente na questão da institucionalização, como que funciona, né, a integração até o momento atual, né, espaços inclusivos, efetividade do bilinguismo. Aí é um assunto também que é importante a gente trazer. Incluir escolas inclusivas, universidades inclusivas. E aí, a efetividade do bilinguismo entra nesse aspecto de inclusão, uma reflexão também, que se a gente for olhar bem nas leis, tem as diferenças também, né? E Lacerda e Santos também traz o processo de aquisição e reconhecimento da Libras também, que também é um processo também de inclusão, sim, porque não está só na estrutura do ambiente em que aquela pessoa surda ela ocupa, mas sim na estrutura de os lugares estarem preparados para incluir não só as pessoas surdas, mas também preparar nós, pessoas ouvintes, que estão num país onde a Libras é a segunda língua, né, reconhecida pela lei, né, e aí cadê a difusão, né? Então a Libras também, estruturar ela nos ambientes, ela também entra também como uma inclusão, né? A Lopes também cita, né, surdez como diferença e as lutas contra as práticas ouvintistas, que é práticas onde nós já temos aquele costume de sempre, chama um intérprete, e aquela pessoa, a gente acaba que cria uma barreira, a gente não se aproxima daquela pessoa, o professor não se aproxima daquele aluno. Por quê? Porque aquele aluno é surdo, ele tem um intérprete. E aí, o professor, ele não é o meu aluno? A responsabilidade de avaliá-lo, de conhecê-lo um pouco melhor. E isso
não é, isso eu falo que é onde eu acho gravíssimo, é nas séries iniciais, porque aquela criança, ela também é carente, né? Ela precisa ser acolhida como os demais. E muitas vezes, por ter um intérprete ali, por ser um recurso em sala de aula, tem muitos professores que não conseguem acolher. Mas por quê? Porque já coloca a barreira, eu não sei a língua dele. Mas aí é onde entra, né? Algumas questões de políticas, que a gente pode discutir em outros momentos, né? E a ISA também traz relações entre poder, cultura e educação dos surdos, né? Lodge e Lacerda também a importância do bilinguismo para o desenvolvimento do surdo. E, por último, também, né, a Skia, normalização e ouvinte,zação, né, vezes surdez como diferença linguística e cultural, né? Porque surdez, existe uma língua, né? E aí, quando a gente olha para o direito linguístico do ser humano, né, traz isso, que a pessoa surda tem o seu direito linguístico. Um exemplo, né, que a professora Arielle citou, sobre a questão de escola inclusiva, por exemplo. Eu lembro muito bem de mim, alunos ouvintes da sala de aula, né, quando eu estudava, o que acontecia? As dificuldades que eu lembro que já passei. Que o que eu percebo, e também alguns alunos também percebem, os métodos de ensino, né, a falta de adaptações, porque o surdo ele não aprende como uma pessoa ouvinte, isso no sistema inclusivo, né, que ele está falando. Adaptações, e aí vem a questão dos professores também ter a disposição de adaptar, de buscar métodos, como que pode atender aquele aluno, e aí o professor também vai também do interesse dele buscar uma formação, um curso básico para estar aprendendo. Mas muitas das vezes que nós podemos ver é que os professores, eles, às vezes não buscam, porque confia aquele aluno no intérprete. E o que acontece é isso, porque o professor, o aluno aprende diferente, o aluno surdo do ouvinte, e o professor está ali oralizando, dando a sua aula, e como que fica o aluno surdo? Então eu já senti muito essa dificuldade no decorrer da minha vida, muito mesmo. Professores que só oralizavam, e por muito tempo não tinha acessibilidade, não tinha alguns direitos ainda de acessibilidade. E muitas das vezes sempre sem entender nada. No momento que o professor dava atividade, eu me frustrava por não saber responder, acabava copiando o colega também. Então, isso que acontecia. E esse é o problema que acontece. Falta mais métodos para poder formalizar e ser melhor a inclusão das pessoas surdas, né? Tem a questão do intérprete também, que é locado em sala de aula. O que é que eu penso? A escola bilíngue, ela é mais importante. Por que é mais importante? Porque tem crianças surdas que desde ali da base precisa ter aquele ensino bilíngue para ela, né? Porque é uma sala totalmente adaptada, voltada para o ensino da pessoa surda. Professores surdos também em sala de aula ensinando e sendo referência também para as crianças surdas, né? Uma aula totalmente em Libras, com a própria língua materna também, para estar ensinando. E também tem intérprete, é toda uma interação, uma equipe completa e completa de acessibilidade também. No momento que o professor também pode estar dando a aula de uma forma totalmente bilíngue, né? Que é a forma ideal mesmo, porque muitas pessoas confundem, né? Ou então pensam que às vezes é a mesma coisa, uma escola inclusiva, o ensino inclusivo e o ensino bilíngue, né? Totalmente diferente, porque uma escola inclusiva, ela tem ali o seu ensino regular, né? Atende os alunos ouvintes, tem as disciplinas da grade curricular do ensino regular. Uma vez que o aluno se matricula, um aluno surdo, né? O que a escola solicita? Um intérprete de Libras, né? Isso numa escola particular ou numa escola pública. E pronto, o aluno está incluído. Ele está incluído em qual quesito? De estar em sala de aula, sentado. Beleza, ele foi aceito, né? Isso que acaba acontecendo no sistema inclusivo, o aluno foi aceito. É como se ele tivesse que ser aceito. E aí tem o intérprete Libras, pronto, conseguimos
como que eu posso dizer, conseguimos o recurso para aquele aluno. Mas aí fica aí a responsabilidade do intérprete de Libras, do aluno? Não. E cadê a grade curricular? Como que é feito? Né? Como que o aluno vai estudar todas as disciplinas? Vai. Mas o sistema é regular de ensino, mas aquele aluno surdo, ele acompanha 100% o conteúdo, as aulas dadas, só porque tem intérprete de Libras? Como é que está sendo os métodos de aula ensinados? Para aqueles alunos ouvintes, uma turma de 30 alunos, de 25 alunos. Então, o método todo é geral. E aquele aluno surdo, ele vai aprender o espanhol com músicas para traduzir? Então, aquele professor pensou naquele aluno surdo, como que ele vai traduzir uma música se ele precisa ouvir, né? Então, foi feita uma adaptação, foi tirada uma cópia para ele traduzir de forma escrita, ou é para ele cantar? Então, isso eu falo por experiência própria, de já me ver em sala de aula interpretando, e muitas vezes até me cobrar. Como intérprete de Libras, às vezes até me sentir culpada. Mas não foi eu que fiz o método da aula, né? Então, às vezes a gente não pode dar mais do que nos compete. Por quê? Porque não depende da gente, né? Aquele professor que tem que pensar também em todos os seus alunos. Certo? Pode passar. E aí nós temos aqui algumas conquistas, né, internacionais e nacionais, que foram muito importantes, como eu comecei falando para vocês, que há muito tempo o contexto das pessoas com deficiência, como que as pessoas eram vistas, mas com muitas lutas, avanços, tivemos também as conquistas, né? E aí temos aí o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, pessoas que se reconhecem como pessoas com deficiência perante a lei e na sociedade, né? Conferência Mundial de Educação para Todos, né? Alguns planos, alguns programas também. Declaração de Salamanca, que é onde traz, né, um sistema de ensino para todos também. A Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, para definir alguns aspectos também. Criação de uma Política Nacional de Educação Especial, né, PNE. A LBD, que é importantíssima, que é onde também já foi um avanço, que também foi formular a questão de obrigar as escolas, repartições públicas e privadas a não aceitar, mas ter, né, e respeitar e matricular em sala de aula, né, no sistema de ensino, pessoas que precisam de algum atendimento especial também. Reconhecimento da Libras, né, a lei 10.426, né, 2002. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva também, que isso foi avanços, né, mas ainda não chegamos ainda no ideal também. Aí a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei de Cotas para a Inclusão também no mercado de trabalho também, que é um avanço e abrange também outras deficiências. Criação de programas e projetos e criação da Lei Brasileira de Inclusão. Sim. E aí o sistema de educação especial parece, né, se limitar, né, quando generaliza a partir do rótulo básico e se concentra na recuperação ou remediação de supostas etapas que faltavam, né, ao aluno, surgindo daí a propensão de não se trabalhar assuntos acadêmicos, né, e de se enfatizar supostos pré-requisitos para tais habilidades, né. Ferreira traz isso, que quando eu coloco condições, né, baseada naquela pessoa, naquele aluno, na capacidade dele. E não enxergo as possibilidades, né, desafios que aquele aluno pode estar avançando também. Eu queria passar rapidinho, acho que para explicar isso aqui eu queria passar. Sim, aqui. Douglas até estava conversando comigo sobre isso aqui, que foi uma pesquisa, né, que a professora Thelma fez lá em Várzea, né?
E lá é uma realidade assim, é uma realidade que eu até parabenizo aos pesquisadores que se dispuseram a estar indo lá fazer essa pesquisa, a essa comunidade oriunda de lá, onde eles têm a própria língua de sinais deles, né, Douglas, que eles se comunicam lá entre eles, sinais criados entre eles, e lá também tem um sistema de educação, mas no qual também eles sofrem também com essa falta de inclusão e acessibilidade. E aqui tem algumas falas de alguns exemplos da pesquisa da professora Thelma, onde eles trouxeram algumas falas do que eles passaram e do que eles passam na sala de aula, né? Pessoas surdas, né? Um exemplo aqui, a professora era ouvinte aqui, né, da Várzea, e nós somos surdos. A professora falava a palavra, apontava, a gente tentava entender, mas como não tinha libras, não dava muito para entender. Ela só falava, mas não dava para ouvir. Não era muito legal. Não gostava muito. Eu geralmente pegava minha mochila e ia embora, né? Então, assim, essa é a realidade, né? Desta comunidade, de outras e de outras, né? Até aqui mesmo, da nossa cidade, do nosso estado e demais estados também do nosso Brasil. Mais um aqui. Era só um pouco mais de cena, mas ainda assim era ruim. Aprender é mais fácil, é mais difícil sem cena, né? No caso, as imagens. Não era em cena que nós estudávamos, né, lá. Não era a cena, mas era mais falando com os colegas, tentando gesticular. Os amigos também não usavam cena, que é a própria língua deles lá, né? A professora, né, também, né, ajudou, mas era muito difícil aprender, né, quando estávamos com os ouvintes, né? Então, cadê a professora, né, para ensinar na escola? Então, isso são depoimentos, né, de pesquisas feitas lá na região e que também não é diferente do que o Douglas já colocou aqui, que já passou. Muitos surdos também já vivenciam também como que funciona esse sistema de inclusão e quando não tem um intérprete, o surdo fica nessa situação. Aproveitar para poder falar um pouco sobre cena, né, resumir um pouquinho aqui como que nós começamos a ir para lá, para a Várzea, né? O sinal de lá é esse. E quando nós fomos lá pesquisar, nosso objetivo era saber um pouco, né, como que funcionava lá, porque lá tem muitas pessoas surdas, né? Uma cidade pequena lá, e tem muitas pessoas que eles se comunicavam lá da forma deles. Nós começamos já em 2017. Quando o grupo já estava pesquisando, eu ainda não fazia parte. Já lá em 2019 foi quando o professor Anderson me fez o convite para eu estar participando dessa pesquisa, porque era importante também eu, como surdo, ter troca com outras pessoas surdas também e trocar essa experiência. E eu não sabia que tinha essa dimensão de pessoas surdas lá, como eu vi, né? E o que fez a diferença foi isso, a gente ter essa troca, essa comunicação. Fizemos pesquisas, registramos alguns sinais deles que são muito diferentes. Por exemplo, nós usamos aqui o sinal de água. Estudando a história de como que foi criado. Lá o sinal usado era esse, porque caracterizava o bebedouro de água. Então, isso existe cultura. E lá ensina como que era usado. Ó. Esse é o sinal de água, né? Totalmente diferente do nosso. Tão perto da gente, mas diferente. E eles explicando o motivo. Porque lá, antigamente, no interior, as pessoas pegavam o balde de água, né? Iam pegar. E tinha o poço, né? E aí pegava lá do fundo da água, botava na cabeça e levava. Então, ele já contextualizava esse sinal de água dessa forma. E eles não se limitavam em poucos sinais, né? Tinham muitos sinais que foram estudados, foram feitos os registros, mais ou menos 300 sistemas de sinais, né? Muitos sinais mesmo.
E falta ainda registrar alguns também em vídeos, para mostrar um pouco da pesquisa e dizer que não foi nós que criamos, eles mesmos, que já era deles lá, dessa cidade, que fizeram a criação desses sinais, nós só fizemos o registro para poder registrar essa língua lá da região deles. Tem um livro também que foi feito, um dicionário próprio de lá, muito bom e muito importante também. A fala do Douglas também é muito importante, porque traz esse registro, né? Ele como professor e pesquisador, ter ido fazer essa experiência e conhecer um pouco também de outras pessoas surdas e adentrar também na cultura deles, porque até a Libras também, os sinais, né, que são criados na língua, porque assim como na nossa língua, no português, nós temos o sistema de palavras, a Libras também tem um sistema de sinais, que são as palavras que nós utilizamos. Existe uma criação, existe um estudo daquela palavra, quando nós falamos, existe também o estudo daqueles sinais, como que ele é criado, como que ele é formulado. E isso tudo envolve, gente, cultura, envolve também regionalismo. E focando aqui na metodologia, né, que é inadequada, que eu acredito que eu já dei até um exemplo para vocês, como que é em sala de aula, o sistema falha quando só inclui o aluno, no quesito aceitar o aluno, mas não estrutura de fato aquela escola, aqueles materiais, aqueles profissionais para estar atendendo, né. E aí, uma metodologia inadequada, de acordo com a experiência, né, da professora Thelma, da pesquisa, né, que foi destacado, né. A professora mandava eu copiar, era muito ruim, né? Eu não gostava dela, porque eu não entendia, não tinha livro, não tinha sinais, né? Ou seja, qual era o método usado? Totalmente para ouvinte, né? Quando eu fui estudar com os ouvintes, só tinha eu de surdo. Aprendi algumas palavrinhas, algumas letras. A gente já imagina, ele fala em aprender algumas, né? E as outras não. Aprendia tudo que era passado, né? Palavras, frases muito grandes, né? Não muito grandes, né? Tentava entender as letras das palavras. A professora só falava e eu ficava lá, sentado, sem entender, olhando horas e horas para ela, falando, né? Sem entender nada. Como eu era surdo, né? Não dava para ouvir, ficava só tentando entender o que estava escrito, mas ela só falava. Como eu ia entender sozinho, né? Fala de uma pessoa, né? Da região da pesquisa da professora Thelma. Então é isso, um método totalmente inadequado. E aí vamos agora para o método para pessoas surdas, né? Metodologia surda, né? Temos diversas discussões, qual é a educação adequada, como que seria melhor para as pessoas surdas. E temos algumas citações importantes, mas alguns pesquisadores também importantes, mas antes de falar aqui, eu vou priorizar o Douglas, porque como ele já deu as suas contribuições com algumas falas, eu acredito que vocês já até tenham conseguido entender qual metodologia, né, adequada para o aprendizado das pessoas surdas em sala de aula, desde a base, ensino fundamental, médio e no nível superior, quando uma pessoa surda chega na universidade. Douglas, como que você vê esse método de ensino para a pessoa surda? Como que seria adequado? Uma ótima pergunta para estar refletindo, né? A minha opinião na sala de aula, universidade, por exemplo, o método, o professor deve enxergar o quê? Principalmente nas atividades. Por exemplo, né? Métodos visual, porque as pessoas surdas, elas têm essa facilidade, essa habilidade de associar a imagem, a escrita, né, e ao sinal. Então, isso é importante, é um método muito utilizado. Não conhece a palavra em português? Só vê as letras. Aí o surdo vê e memoriza aquelas letras. Mas o significado, ele retrata melhor a memória visual, né? Traz melhor a memória visual, onde a gente consegue entender.
E isso é o que funciona no sistema bilíngue, porque tem o português, tem o método de imagem e tem a Libras também. E aí desenvolve a linguística de forma melhor. Por exemplo, na escola regular, né? O que eu lembro? Que eu vivenciava. Quando eu fazia a segunda série, que eu mudei de escola, Paulo Ferraz, né? Uma escola que eu fui estudar lá. Lá já era um pouco mais diferente, porque lá tinha uma sala especial que era para os alunos. Não era uma sala inclusiva, com alunos ouvintes. Mas lá era uma sala com um professor que sabia Libras, ele sabia ensinar português, ele sabia ensinar matemática, e tudo em Libras, ou na nossa língua. E nisso, os professores, ele conseguia, mas quando a gente mudava de série, a gente já não ficava com ele, então a gente sentia essa diferença. Mas quando era com ele, já era melhor. Então, quando eu era aluna, estudava, eu sentia isso. E lá, quando eu estava fazendo o meu curso superior, Letras Libras da Universidade Federal, o que tinha também? Tinha muita teoria, né, também, e alguns professores também ainda oralizando e sempre com intérprete de Libras, isso no curso de Letras Libras também. E alguns professores também, já diferente, eles deixavam ali o intérprete e ele ia sinalizar, porque eles tinham o domínio da Libras. Então, o método dele já era ensinar em Libras, não oralizando com o intérprete de lado. E alguns professores ensina também primeiro o ouvinte, aí para um pouco e vai ensinar os surdos, quando tem uma sala diversa com surdos e ouvintes também. E quando o professor vai ali explicar um pouco de teoria, ele oraliza. E às vezes também faz o bilinguismo, que é o uso simultâneo das duas línguas também. Usa o método, às vezes ele para. Cada professor tem o seu método. Hoje já melhorou muito, mas quando eu era criança eu lembro demais eu estudando, como que eu sentia. O professor não tinha nenhum método, não se preocupava nem um pouco comigo, como que eu ia aprender, só me dava atividade, pronto. Então isso era um método que me prejudicava muito. E foi meu professor, né? E eu sentia, meu Deus, eu sou surda, eu não vou conseguir aprender. Então isso também vai do esforço de cada professor. E é muito importante a fala do Douglas, por isso que eu deixei, né, para ele falar, por isso que é importante ele estar aqui, porque nada sobre nós sem nós, né, eu acho essa frase muito importante, porque eu estou aqui falando, trazendo para vocês o conteúdo do pouco que eu aprendi, do pouco que eu vivencio, mas ele falar de experiência própria, do que passou, isso é muito mais válido, né, isso é mais importante, né, então ele coloca o quê? O método adequado, ele sinaliza bem rápido, eu tentei aqui passar o máximo para vocês. Que é isso, basicamente o que ele quis dizer, né? Sofreu muito nesse sistema de inclusão, no momento em que um professor só falava, dava atividade e ensinava ele igual ensinava os ouvintes. Tem que ter uma adaptação. Tem que ter diferença, porque a forma de aprender é diferente. Ele tem capacidade de aprender igual um ouvinte, o conteúdo. Um surdo ele pode aprender a multiplicar? Pode. Mas ele não vai aprender igual um ouvinte. Tu pega o número tal, multiplica tal. Um surdo como? Precisa de recurso visual, ou um professor que sabe Libras, ou um professor que se esforce para poder conseguir fazer com que aquele aluno, né, aprenda. E ele também falou um pouco também já na sua formação acadêmica, né? Professores do curso de Letras Libras, né? Tem intérprete na sala de aula, mas alguns escolhiam só sinalizar, porque já sabem Libras, né? Professores de Libras sabem Libras, então já sinalizavam a aula. Às vezes também falavam um pouco para os ouvintes, dava um tempo e falava para os surdos em Libras, então dividia a sua aula. Então isso tudo é método. Aquilo que for proveitoso para todos os meus alunos, se eu conseguir passar para todos os meus alunos, essa sensação é um método que você consegue passar. Então lhe dá uma sensação de que eu consegui abordar a temática com todos os meus alunos. Professores, eu queria só trazer uma questão que eu considero importante, que é a pesquisa realizada em várzea queimada. E dessa pesquisa surge como resultado um livro. E aí o que eu acho interessante, que não é só um livro, ele está editado em 3 línguas, né? No português, em Libras e em inglês. E aí, assim,
Este livro, ele traz a língua Libras, ele está aqui, né? Eu acho até que tem que ser segurado por vocês, viu? Eu acho que, para ser justo, né, ele traz uma língua Libras, e pelo que eu entendi, a Libras tem finais próprios dessa comunidade, que eles, no dia a dia, foram criando também finais. E eu penso, Fábio, eu sinto falta do MEC, na realidade, distribuir material como esses para as escolas públicas, para as universidades, para os programas de formação de professores, para a sociedade. Porque eu penso, perdoe-me, que a Libras hoje, como segunda língua do país, ela se torna obrigatória para a sociedade. É preciso que todos saibam comunicar-se nas duas línguas que são línguas do país. E aí eu fico pensando que a gente ainda peca muito, às vezes dá muita prioridade, por exemplo, a uma língua estrangeira, e aí a Libras, claro que tivemos avanços, mas eu penso que esses avanços precisam ser a nível de que ela precisa começar a ser ensinada na educação infantil. É preciso que as escolas que recebam alunos no berçário, que elas comecem por lá. E eu penso que, obrigatoriamente, o poder público tem que começar isso, o MEC precisa começar isso é para antes de ontem. E aí, assim, eu queria só que vocês falassem um pouquinho desse livro que foi lançado no dia 5 de dezembro de 2023, lá em Várzea Queimada. Eu penso que a pesquisa da professora Thelma Franco, ela se encontra muito com essa pesquisa realizada. E vocês falassem só um pouquinho desse livro, da importância dele para Libras no Piauí e no Brasil, porque eu acho que isso é um marco. Eu acho que o Douglas, né, ele pode falar um pouco melhor, até porque ele esteve, né, participando da pesquisa de frente mesmo. Eu fui só assistindo e acompanhando. Já teve a publicação do livro, né, ano passado. Não foi só eu que fiz parte, é um grupo de pesquisadores, doutores, mestres, né? Fizemos esse trabalho junto de pesquisar esse livro. Fui convidada para estar no local, pesquisando também junto, conhecendo um pouco as variações. Fiz parte também dos registros. Não foi algo assim, chegando invasivo, tivemos toda uma construção, um cuidado de conversar. Não foi algo assim, vamos aqui ensaiado também. Foi algo natural, espontâneo, né? Naturalmente, colocava lá a câmera, conversando naturalmente, e a gente fazia esse registro de forma espontânea, também natural. Fizemos alguns cortes para estar registrando, formulando também o dicionário. E esse registro, ele trouxe para mostrar que não foi criação nossa, né? Esses sinais que foram registrados já existia lá na região deles. E nosso intuito era registrar e mostrar que existe uma língua de sinais, né, aqui também, de outra comunidade. Aqui um exemplo da surdos, né, que moram lá em Várzea. Foi gravado, registrado alguns sinais que eles faziam e a comparação também dos sinais da Sena e Libras, né? Mostrando um pouco a diferença, né? Como né? Certo. Porque, por exemplo, né, aqui no Piauí, né? Por exemplo, aqui tem a Libras, né? No Brasil. Lá, a comunidade de lá é Sena deles, criada lá entre eles. É um povo da comunidade lá, criado lá entre eles. Mas é no Brasil. Então, assim, teve essa comparação, né? De Libras e deles. Por exemplo, esse sinal aqui, esse que ele está fazendo, mostra que é o sinal de amanhã, mas esse foi criado por eles lá. O sinal em Libras mesmo, amanhã, que nós usamos, né? Interessante. Aqui também colocamos... outra coisa também que é importante, que tem no livro, escrita de sinais, né? É um sistema também da escrita, né, da Libras, né? Que a Libras, ela tem os sinais, né, que nós utilizamos no dia a dia para se comunicar, os sinais, né, próprios da Libras, mas tem a escrita dos sinais, né, que é o
Sayorati. Então, ele tem um registro também, né, no sistema de escrita. E também tem no livro registrado. Por que foi também importante registrar? Porque a escrita de sinais, ela detalha melhor um pouco, né, de como é que é feito a gramática, né, do sinal. Porque tem a foto ali do sinal e a pessoa não consegue entender vendo ali aquela foto. Aí a escrita dos sinais é como se fosse a representação gráfica do sinal, não é desenho. É só representação gráfica de como ver e tentar reproduzir aquele sinal. Mas uma pergunta, uma curiosidade. Eles costumam usar esse formato escrito entre eles? Ou é mais a sinalização? A questão do escrito, dos símbolos. Na verdade, essa escrita de sinais que o Douglas retratou aqui, na Libras, né? Porque, assim, é importante a gente esclarecer, porque às vezes as pessoas se confundem um pouco. A Libras, ela é a língua brasileira de sinais, né? Então, aqui no Piauí nós temos a Libras, o sinal Oi aqui, em outros estados. Temos algumas variações linguísticas, porque tem algumas regionalismo. É como se fosse um sotaque também, né? A palavra din-din aqui, né? O geladinho, lá já é usado de outra forma em São Paulo. Por exemplo, na Libras mesmo, existem essas variações linguísticas, né? De acordo com cada região. Tem algumas diferenças em alguns sinais, mas não são todos. Por exemplo, bom dia aqui, né? Bom dia, né? Lá em São Paulo sofre alguma variação, porque já faz bom dia, o D já sai daqui da testa. São variaçõezinhas simples, né? E o que ele traz aqui de base, né, da língua de sinais lá de Sena, é porque essa comunidade lá, entre eles, né, aqueles surdos de lá, criaram os deles. Eles estão dentro do Brasil, né, aqui, próximo a gente, mas eles criaram um sistema de sinais entre eles. Então, esses sinais criados lá entre eles, né, não os pesquisadores, né, que estão de parabéns pelo interesse, a curiosidade de conhecer outras línguas e sinais aqui no nosso país, nosso estado, isso é muito importante ter feito esse registro. E aí, sobre a sua pergunta, né, sobre a escrita de sinais, né, ela está dentro da Libras, né, que é a língua brasileira de sinais. A escrita de sinais, ela é como se fosse a representação gráfica dos sinais em Libras. Então, é estudado, também o Douglas é um professor maravilhoso em escrita de sinais, mas ainda por não ter ainda escolas bilíngues, né, em todo o país, em todas as escolas, não tem a disciplina de Libras, então não é tanto estudado, mas é sim ensinado nos cursos de Libras, a pessoa pode estar aprendendo, e certamente esses sinais que foram estudados e pesquisados em Sena, eles também podem ter a escrita de sinais deles, né, e aí quem domina é o professor Douglas, ele sabe bem, e aí pode estar fazendo a inscrição daqueles sinais. É como se fosse realmente a escrita do sinal. Existem algumas regrinhas para eles. Por exemplo, para ficar mais claro, o sinal de todo dia, né? Aí a gente faz aqui, né? Todo dia. Então, eu vejo o sinal. Se eu tirar uma foto aqui, você vai tentar fazer. Mas os sinais, eles são vivos. Então, um sinal todo dia, ele vai ter toque. Então, quando eu faço a escrita de sinais, eu vou estar botando um asterisco para representar que ele tem toque. Ele bate, aí faz um rostinho e a orientação, aí a mão, se a palma da mão estiver para baixo, ela tem uma forma de representar na escrita dele. Se a mão estiver de lado, qual a configuração da mão? Então, essa escrita de sinais, ela vai descrever como que o sinal é feito. Entendeu? Certo. E aí, acho que a gente já pode pular para as perguntas, né? Tenho aqui algumas perguntas que os nossos cursistas já fizeram lá no canal do Google Class e também nas redes sociais, no Instagram. E aí tem uma pergunta muito interessante que diz o seguinte: isso dá tanto para a educação básica, para os professores da educação básica, quanto os professores da educação superior. A gente sabe que, infelizmente, dependendo da instituição e dependendo também dos recursos, não há uma quantidade suficiente de intérpretes, né, para auxiliar esses estudantes.
como nós, professores, né, que somos ouvintes, podemos incluir o aluno surdo de forma imediata, digamos assim. O que a gente pode fazer inicialmente para poder auxiliar na aprendizagem desse aluno surdo quando eu me deparo numa sala de aula com 1 ou 2 estudantes surdos e, infelizmente, não existe ali a figura do intérprete para poder ajudar. Digo isso, principalmente eu gostei muito, por isso que é a primeira pergunta que eu fiz, porque eu já me coloquei, eu já estive nessa situação no Instituto Federal. Eu ministrei, eu fui professora de uma disciplina e eu passei algumas semanas sem intérprete. Tinha uma aluna surda e eu passei algumas semanas sem intérprete porque ainda estava em processo de seleção, né, para um intérprete na sala. O que o professor pode fazer nesses momentos? Aí eu vou voltar rapidinho uma pergunta para você. Como você falou que teve essa experiência, né? Como que você se sentiu e o que você viu, o que você conseguiu fazer, ou como que você lidou com essa situação? No primeiro momento eu fiquei assustada e eu fiquei muito preocupada com ela. E agora? Eu vou ficar falando, nesses depoimentos aqui da pesquisa da Thelma, eu lembrei muito de mim. A professora falava, e o aluno e a aluna, no caso, não escutava. No primeiro isso momento, você sem intérprete também, isso, né? sem intérprete, acho que foram umas 2 semanas, mais ou menos. No primeiro momento, assim que eu soube, né, eu recebi a sala com 1 semana antes de entrar, então foi tudo muito rápido, até o processo de planejamento. Eu conversei depois com a coordenadora. Primeiramente, não me informaram que teria um aluno surdo na sala de aula, então aí já foi um choque inicialmente, e eu só fui descobrir que ela era surda no final da aula, porque tinha umas 2 colegas próximas a ela que ajudava de alguma forma, né? Aquela velha história, né? Como elas podiam, porque elas não sabiam da Libras também. E aí uma delas me informou que tinha uma intérprete, que ela era surda, e que tinha uma intérprete que eles estavam em processo de seleção. Mas eu pedi, inclusive, a ajuda delas, no sentido de eu fazia algumas atividades escrita mesmo, tentava falar devagar, porque diziam que ela entendia um pouco o que a gente falava, né? E aí eu tentava falar devagar, olhava muito para ela, para fazer com que ela se sentisse incluída, né? E eu lembro que eu era o tempo inteiro no pé da coordenadora. Eu acho que ela até abusou, né? E quando chegou a intérprete eu deixei um pouquinho ela de mão, porque realmente eu estava sem saber o que fazer. Mas eu confesso que é realmente muito desesperador. E aí, se eu fiquei 2 semanas assim, imagine um professor que fica aí um semestre, um ano inteiro, né? Então, essas foram algumas estratégias. Eu tentava usar uma atividade escrita, e aí eu tentava pedir a ajuda das colegas para poder me auxiliar também. Olha, você tenta organizar aqui com ela uma forma. Ela tem um outro acompanhamento, tem uma outra pessoa em casa, ou ela frequenta um espaço que pode, não sei, talvez levar essa atividade para auxiliá-la. Enfim, era a forma que eu tentei nesse tempo de ajudá-la até chegar a intérprete, que ainda bem que não demorou. Foram só 2 semanas de aula sem a intérprete. Pronto, por que eu perguntei para você? Como que você se sentiu? Por que eu perguntei para ela, né? Como foi que ela se sentiu e qual foi a reação dela? Por quê? Porque eu tenho 9 anos de experiência em ser intérprete de Libras em sala de aula. Então, eu já trabalhei com diversos professores, né? Jeitos, disciplinas que eu posso imaginar nesses 9 anos, né? E sendo intérprete de Libras. Nem o professor ali para comandar a sala de aula e eu ser apenas intérprete. Por que eu lhe perguntei? Porque nesses 9 anos, por experiência, o que eu também passei a ver que tem o problema ali e também temos a solução. Mas também tudo depende de como que nós vamos reagir, né? Isso, então, assim, o que eu percebo? O que diferencia também este momento de susto é a sensibilidade do professor. Porque você foi uma que sensibilizou, né, com a situação, que se preocupou, que, querendo ou não, percebeu ali a aluna e
cobrou também junto com ela, porque além de ser um papel dela também cobrar pelo direito dela, você como professora sentiu também prejudicada e não conseguir abordar aquela aluna, né? Então você viu, não é responsabilidade minha, mas eu também vou cobrar. Então isso foi uma sensibilidade sua, né? E a pessoa que perguntou, professores que estão assistindo, tem até um livro que ele aborda a temática assim, tem um aluno surdo e agora? Né? É a mesma pergunta que você fez, e como muitos fazem, professores, né, pedagogos, educação infantil, tem um aluno surdo e agora? Então, como lidar, né? Como reagir? Né? Sabemos que existe o sistema, né, que muitas vezes é falho também, não só no setor público, no setor privado também, a resistência no setor privado de contratar um profissional, de querer colocar para a família trazer aquele profissional, e no setor público também, porque existem leis, existem muitas políticas, existe também muitas cobranças, acredito também, existe militância, mas muitas vezes falta também a efetivação daquele direito, então por isso que tem um atraso, tem isso, e importante também ressaltar a valorização daquele profissional. Porque quando eles se deparam que precisa do intérprete, aí corre. Eita, vamos contratar imediato. Aí faz uma seleção. Aí muitas das vezes as condições de salário não é interessante para aquele profissional. Enfim, se a gente fosse falar que isso já é outra temática. Mas assim, o aluno surdo chegou, e agora? Né? Gente, é um direito do seu aluno. Você, professor, você pode se cobrar como ser humano, como o Douglas até falou aqui muitas das vezes. Professor, você pode buscar fazer um curso básico? Pode. Tire um tempinho para fazer, porque hoje, se você é professor, você está em sala de aula, você vai se deparar, não é só agora, é em outros momentos também. Então, você como profissional, como professor, quer ser um professor competente também, apto, busque uma formação a mais para você nesse curso. Assim como buscamos um inglês, um espanhol, né? E aí vem de você também a sensibilidade, reconhecer que precisa aprender, porque eu também vou ter um aluno, eu também quero conversar com ele, eu não quero sempre depender do intérprete, né? E aí também vem a questão de cobrar da escola, que a responsabilidade é da gestão maior, trazer aquele profissional. E no momento em que tem um intérprete de Libras, ele vai traduzir minha fala, mas eu também vou ter minha responsabilidade como professor, de me aproximar daquele aluno, perguntar para o intérprete, como que eu posso melhorar? Porque o intérprete ele tem um conhecimento melhor, ele já é mais de frente ali com aquele aluno surdo, então ele já tem um conhecimento maior. Então, intérprete, como que a gente pode estar adaptando essa prova? Mas eu quero que ele aprenda o verbo igualmente aprenda. Mas como que fica melhor para nós três passar para ele? Né? Então, vai muito disso, gente, da vontade também, olhar para aquele aluno, se desespera, a gente fica assustado, fica com medo, mas entender que é uma situação. Não depende só de você. Existe ali um intérprete, você pode contar com ele. Existe a gestão onde você pode cobrar mais recurso. Ah, eu não quero fazer a prova daquele aluno escrito, eu quero arrancar dele conhecimentos. Ele sinalizando, se expressando. É a melhor forma do senhor se expressar. Então, vamos agendar um dia para ele me trazer uma aula em vídeo gravado, o intérprete traduz de forma oral, ele consegue me explicar melhor como é que foi a história da colonização do Brasil. Ele se expressa em Libras. Então, é você buscar, é você pesquisar métodos, sabe? E parte muito do professor também, sim, mas ele também pode contar com a rede de apoio. O intérprete, a gestão da escola, a coordenação, ó, eu quero imprimir mais mapa, porque geografia está muito difícil explicar escala só no quadro. Aquele aluno que precisa de uma adaptação maior, eu quero a prova mais ampliada para ele. E assim não é só um surdo, é uma pessoa cega e diversas outras pessoas também que precisam. Então, acho que basicamente é isso. Você, como professor, se sensibilizar, primeiramente, porque já me deparei com muitos professores que nem sabem que o aluno está ali, nem sabem o que o intérprete faz ali. Acha que às vezes a gente é pai de um aluno, a gente é mãe de um surdo, é irmã do surdo que está ali cuidando dele. Ou está ali vigiando ele. Enfim. Mas também tem professores muito sensíveis que sentam, perguntam, querem conversar, querem entender aquele aluno. Então, é basicamente isso. Você colocando essa questão, eu lembrei de uma escola do município, que eu trabalhei em Teresina, e aí tinha um aluno, e no início não tinha intérprete, mas tinha algumas pessoas que sabiam um pouco de Libras.
E aí, na conversa que a mãe dele teve, a gente fez uma reunião e a mãe veio falar com todos os profissionais da escola, não somente com a professora, com a coordenadora e a diretora. Ela disse que ele entendia um pouco de leitura labial. Uhum. E aí, o que fazia todo mundo quando ia falar com ele? Primeiro, ele sentava na frente, bem na cadeira central do meio. E a senhora que fazia e entregava o lanche, ela sempre falava de frente, olhando para o aluno, devagar. Eu, por exemplo, falo rápido. Ele entendia a letra labial. Ele entendia. Não era 100%, mas conseguia a comunicação. Mas tem. Entendeu? Então, falava e ele conseguia entender. Até o intérprete chegar e mais pessoas aprendessem Libras. Foi assim que a gente foi se virando nessa conversa com a mãe, porque estava todo mundo desesperado. Era um desespero, só um desespero no sentido de querer acolher, de querer fazer o papel, que era o papel dos profissionais da escola, de acolher esse aluno lá na cantina, a pessoa que acompanhava as crianças ao banheiro, o agente de portaria que recebia a criança, o transporte escolar, o monitor do transporte escolar, o motorista. Então ele precisava ser acolhido desde o momento que a família entregava ele no transporte até o momento que ele devolvia. E aí, uma coisa assim que foi para nós, foi isso, essa questão dele entender a leitura labial, entendeu? Então, falar devagar, falar sempre olhando. Isso é um método também. E aí, com ele, a gente pegou isso e fomos colocar para os coleguinhas. Fomos colocar para os coleguinhas que eles deveriam fazer isso. Quando quisesse se comunicar com ele, na brincadeira, na atividade. E a partir daquele dia, uma professora do AE, né, que já estava estudando Libras, passou a fazer na acolhida, ensinar coisas básicas como dar bom dia, boa tarde em Libras para a escola. E ela fez um projeto, inclusive esse projeto já foi apresentado em vários momentos, onde se trata de inclusão. E aí ela já se aposentou, mas esse projeto ainda segue lá na escola, outras escolas multiplicaram, de ensinar coisas básicas da Libra para todos, em momentos como acolhida, como recreio. Então, assim, é só socializando, porque enquanto você falava, eu lembro desse desespero que foi vivido pela comunidade, pelos profissionais da escola. Todo mundo ficou muito preocupado, mas era uma preocupação não de exclusão, mas de tentar fazer o papel que era de cada profissional. E essa fala da Francisca me lembrou uma época em que eu atuei durante 2 anos e meio na coordenação pedagógica de uma escola filantrópica aqui em Teresina. Lá nós tivemos um aluno surdo da educação infantil. Era uma escola filantrópica, nós tínhamos todo um recurso, né, ainda bem, para acolher e para incluir esse aluno. Nós, inclusive, na época, fizemos uma seleção para um intérprete de Libras estar junto com essa criança. E aí nós incluímos, nós fizemos um projeto na época em que eu estava na coordenação, de incluir a Libras, né, para os outros alunos. Como disciplina. Né? Exatamente. Era um projeto pedagógico na área da Libras. É o que eu costumo dizer. Quando a gente mergulha, quando a gente sente a real necessidade, a gente realmente percebe o quanto que é importante desenvolvermos e possível também ser desenvolvido projetos como esse na educação básica. E aí eu me dirijo principalmente agora aqui aos professores, as professoras da educação básica, desenvolvam projetos pedagógicos na área da Libras para incluir todos os alunos, independente de ter ou não um aluno ou até mesmo um funcionário surdo junto a vocês, que é necessário e é importante. E aí essa intérprete, nos momentos de acolhida, quando a Francisca falou, eu automaticamente lembrei, ela fazia, né, toda a interpretação, ela... Bom dia, as músicas de bom dia, de boa tarde, na hora de cantar o hino, na hora de fazer a oração. E aí era muito legal que as crianças, né, já começavam a externar, já começavam a falar, né, no momento. E quase todas, eu digo para vocês. E a turminha, inclusive, do infantil, toda a turminha da sala desse aluno já estava aprendendo a falar Libras por conta dele. Então, é muito importante e é fantástico a gente perceber que esses projetos, eles podem sim ser tranquilamente desenvolvidos dentro da educação básica. E Kelly, eu acho essa experiência
Assim, uma questão que a gente estava conversando sobre essas experiências exitosas com esses projetos dentro de escola. Eu vi há algum tempo uma aluna da rede municipal de Teresina dentro de uma escola e, graças à presença das intérpretes, ela se interessou por Libras. Ela está terminando o ensino fundamental 2 e ela já está, eu acho que está no moderado de Libras, se interessou, está estudando, não sei exatamente aonde, mas eu fiquei pensando, né, no momento em que a Libras começa a se difundir, porque é a segunda língua do país, a presença dos intérpretes desperta esse tipo de interesse, de termos mais pessoas que, desde o fundamental, começam a estudar e a aprender Libras, para futuramente estar trabalhando como professores de Libras, como intérprete. Então, assim, eu fiquei muito feliz, na realidade, eu fiquei pensando que bom que isso aconteça e que possam se multiplicar em mais escolas públicas do Brasil. Porque eu penso que quanto mais pessoas tiverem conhecimento, souberem se comunicar usando Libras, mais a nossa sociedade vai estar se aproximando de estar vivendo a equidade. Pelo menos dentro desse aspecto, porque a equidade nós sabemos que não é só isso, né? Isso é apenas uma pequena parte. Então, assim, só para socializar isso, viu, e de parabenizar, agradecer vocês pelo sim, em nome da Universidade Estadual do Piauí. Muito feliz aqui em estar com vocês. Dizer para vocês que a temática que vocês trazem aqui hoje, e aí o professor Douglas, eu penso que a presença dele é assim um diferencial. Representatividade. É uma representatividade da comunidade, ele é alguém que vive, que sentiu e que tem também a experiência. Ele foi ouvinte na infância, é claro que a gente não tem tantas memórias, mas ele tem alguma memória e ele viveu esse percurso. E aí eu penso que nesse percurso, professora Keliane, até chegar à universidade, chegar a se constituir docente, ele precisou muito do apoio de muita gente, inclusive da família. E que espero que num prazo muito curto, histórias como a dele deixem de ser exceção e virem regra. Que as pessoas possam alcançar um ensino superior, um mestrado e um doutorado, e quem não fizer um mestrado e um doutorado não seja porque não teve a oportunidade de concluir um curso superior, mas seja porque optou em ficar com um curso técnico. Eu digo isso porque há algum tempo nós tivemos a primeira mestra defendendo lá do programa de pós-graduação da UFP, surda. E aí aquilo, ao mesmo tempo que me deixou contente, me entristeceu. Que tantos e tantos ficam pelo caminho, porque não encontram as condições necessárias para estudar, para aprender a ler e a escrever, para terminar o ensino fundamental, o ensino médio, fazer um curso técnico e poder chegar à universidade e concluir um curso superior. Então, assim, ver você aqui, professor Douglas, eu acho que sua história inspira, mas não é uma inspiração ingênua, é uma inspiração que nos move para a luta, para a ação, viu? Vocês podem fazer as considerações finais. Gostaria de deixar uma reflexão, né? A sua fala também, que você disse que viu, né? Uma pessoa deu um exemplo e eu fico muito feliz também já esses 9 anos, quase 10 anos de experiência na área como intérprete Libras, que foi a primeira onde eu adentrei, né, nesse mundo, né, da Libras. Conheci pessoas surdas e conheço também ainda hoje. A comunidade surda é uma comunidade onde a gente aprende muito, de verdade, cativa a gente, né? Nos tornamos até pessoas melhores, porque abraçamos uma causa de fato e lutamos juntos também, porque a comunidade surda não é só os surdos, né? São todas as pessoas envolvidas, né? Família, professores, intérpretes, surdos, né? Pessoas afins, né? Então entra nessa comunidade e forma esse meio onde a gente troca ideias, aprende, tem exemplos como o do Douglas, assim como de vários outros surdos também que estão aí, passaram por todo um processo e é superação, gente. É superação. Ter o Douglas hoje aqui, uma pessoa que se viu em sala de aula sem perspectiva, em receber uma atividade e ter que copiar do outro, porque foi negligenciado. Isso foi negligenciado, o direito dele de aprender com os outros. Mas hoje está aqui, ser um professor da Universidade Federal, isso é uma superação, né? Para ele, para nós que somos humanos e reconhecemos a importância de empoderamento da pessoa, né? E aí temos
outros exemplos também de pessoas que, por ter me visto em sala de aula interpretando para o aluno, eu tenho muito prazer em ver alunos ouvintes que se tornaram colegas da gente em sala de aula, simpatizando e admirando a profissão e aquele aluno surdo. Hoje eu saio da escola e me deparo com aquele aluno que escolheu fazer letras libras, que se você for olhar há 10 anos não tinha. Então, você está em sala de aula interpretando para aquele aluno e ver os alunos ouvintes dizendo que quer fazer letras libras ou quer ser intérprete, isso não era falado há 10 anos, né? Hoje não, hoje já está se tornando comum, mas perto do que poderia ser, ainda é pouco, né? Precisamos mais e mais difundir, porque hoje todo mundo fala, eu quero fazer medicina porque já conhece o curso, quero fazer engenharia, quero fazer direito, mas letras libras, você escuta falar isso no dia a dia? Não, né? Você escuta de uma pessoa que tem um parente surdo, ou de um intérprete, ou de um parente, enfim, mas não é comum ainda, porque ainda tem alguns preconceitos também. Existe falta de conhecimento, falta de difusão maior. Então, a reflexão que eu gostaria de deixar aqui é: o que é que nós vamos pensar? O que é que falta, principalmente para o ensino bilíngue no nosso estado? O nosso estado ele está muito atrasado no que diz respeito à educação dos surdos. Porque os surdos que estão hoje formados na universidade, fazendo um curso superior, são surdos que vieram de uma educação totalmente quebrada, negligenciada. Então, entraram na universidade, mas com muitas perdas, com muitas negligências. Não chegaram lá como nós chegamos, com as oportunidades. Então, em pleno esse ano, né, 2024, ainda não chegamos ao ponto de ter uma escola bilíngue no nosso estado. No nosso estado, perdão. Inaugurou recentemente uma escola em Parnaíba, uma escola bilíngue. Mas na nossa capital não temos. Então, com os professores já formados em letras libras, e onde esses professores vão atuar? Vão ficar só dando cursos, né? Cadê na educação básica? Cadê a disciplina de Libras no ensino regular? Assim como o inglês, como o espanhol, como o português, como as disciplinas. Cadê a Libra, gente? Cadê o ensino, a escola bilíngue e cadê a disciplina de Libras? Aí tem Libras num curso superior, né? Numa formação profissional vai pagar uma disciplina de Libras, mas é o quê? 40 horas. Então aquele profissional vai poder realmente sair dali bilíngue? Não vai. Então, a disciplina de Libras ela já tem que estar inserida desde a educação básica, para aquelas futuras crianças ali já crescerem, já dominando duas línguas. E essa é a realidade do nosso país. Porque existem pessoas, comunidades surdas, né? Não são 10 surdos no Brasil, são mais de 90 mil pessoas. Aqui no estado, mais de 22 mil pessoas surdas, né? A última estatística da SASC que eu vi, lá em 2015, era 22 mil pessoas no Piauí. Então, minha consideração é essa. Professores, tem um aluno surdo, né? Sensibilize, busque meios, não depende só de você, claro, não se cobre sozinho. Cobre para você ser um profissional melhor. Olhe para aquele aluno como um aluno igual aos demais, mas entenda que ele tem uma especificidade. Busque os recursos necessários, que ele tem capacidade sim, né? O que vai diferenciar é a sua cultura e a sua identidade. Professores, se juntem também à luta, né, pedagógica, cobrem junto com os professores da educação especial, apoiem, vamos cobrar juntos a educação bilíngue nas conferências, nas políticas públicas, né? Que lei já tem, ainda falta efetivar, né? Então, eu quero agradecer novamente pelo convite, eu espero de verdade ter contribuído, eu espero que vocês tenham gostado, né? É muito bom quando a gente consegue passar um pouco do que a gente sabe. Eu vou ficar feliz se eu tiver conseguido esclarecer as dúvidas, né? E também se eu conseguir também criar em vocês um estímulo também para estudar mais um pouco sobre a Libras, conhecer mais, mergulhar mais nesse mundo. E só gratidão mesmo e desejo a todos bons estudos, sucesso aí para vocês, pesquisem mais sobre essa área, criem teses, pesquisa, que tem muita coisa para a gente descobrir ainda sobre as pessoas surdas, sobre a Libras também. Queríamos agradecer a professora Arielle e o Douglas. Douglas, você quer falar alguma coisa, deixar algum recado? Fique à vontade.
Sim, vou falar aqui um pouquinho sobre mim, um pouco, né? Por que eu escolhi ser um professor de Libras? Vamos lá. Quando eu estudei um tempo na escola no Diocesano, lá tinha intérprete de Libras, né? E eu sempre consegui ser bom em matemática, me dava muito bem nas notas de matemática, né? E eu pensava que eu ia ser professor de matemática, né? E quando eu estava perto de terminar meu ensino médio, eu ficava pensando, eu quero fazer matemática, me formar. Eu escolhi fazer uma faculdade. O que aconteceu, né? Faculdade, né? Não tinha esse curso de matemática, né? Não tinha. Tinha outros cursos, mas não tinha licenciatura, né, em matemática. E aí eu ficava pensando, fiz a inscrição no curso, né, no Instituto Federal do Piauí, no IFE, né, para fazer o curso. E também fiz o vestibular de Letras Libras, quando eu soube que ia ter a turma de Letras Libras, o curso aqui, a licenciatura. E a prova do vestibular de Letras Libras foi no mesmo momento que foi marcada a prova também para o outro curso, de administração. E aí foi que eu pensei, não, eu vou fazer Letras Libras. Por quê? Fiquei na dúvida de fazer qual vestibular eu ia fazer. E o que eu pensei? Não, aqui no Piauí, no estado onde eu moro, a nossa dificuldade, os surdos, né? Quase não tem profissionais surdos formados. E eu pensei o quê? Me formar em Letras Libras e eu ser um profissional no qual eu vou estar ajudando também a enriquecer o mercado para as pessoas surdas também. Porque em outros estados também já é mais avançado, tem muitos professores surdos com mestrado, doutorado, conseguem oportunidade de trabalho. E aqui no Piauí era muito escasso disso, não tinha muitos surdos formados como professor de Letras Libras. E foi aí onde veio o meu interesse maior, me formei, sou professor de Libras. E eu ensino os alunos ouvintes, né? Ensino também surdos a aprenderem Libras, sendo referência para que eles possam ter vontade de fazer qualquer curso, né, que é capaz de ser um profissional também diferenciado também. E ajudar a atender num âmbito mais acessível também. E eu gosto muito de ser professor de Libras, dos alunos ouvintes e alunos surdos também. E eu quero finalizar com agradecimento por estar aqui com a Arielle, por não ter convidado, né, só uma pessoa ouvinte, ter visto a importância também de ter aqui uma pessoa surda como eu, que a gente está representando de fato, isso é muito importante. Porque às vezes as pessoas pensam que o surdo não é capaz, que nós não temos capacidade de fazer um curso superior, nós não temos. Aí as pessoas que estão assistindo estão vendo o exemplo de verdade e vê que a gente pode também, né? Alguns ficam admirados, nossa, e isso é importante, né? Por isso que foi bom estar aqui com vocês, agradeço pelo convite. Nós que agradecemos, como é obrigada em Libras. Obrigada, Douglas, foi muito bom. E agradecemos a vocês também que nos assistiram. Não esqueçam de compartilhar, de dar o joia no nosso vídeo. A lista de frequência já passou, está lá fixada no chat. Quem esqueceu de preencher ali o seu nome, preencham. Lembrando que a ficha de inscrição é para os inscritos no curso, que estão lá no Google Class. E mais uma vez agradecer, professora Francisca. Dizer, né, que vamos deixar na descrição do vídeo, que fica salvo no canal, o arroba, né, a rede social lá do Instagram dos nossos dois ilustres convidados de hoje, para que vocês possam estar seguindo eles, vendo um pouquinho de como é essa rotina. Vamos deixar também lá a orientação para quem desejar adquirir o livro Cena, tá bom? Que nós apresentamos aqui hoje, que a gente considera uma produção importantíssima dentro do nosso estado e para o Brasil mesmo, sabe? Então é isso, gente. Muitíssimo obrigada a todos, uma boa noite e até o nosso próximo módulo do curso de extensão Educação Especial Inclusiva. Desafios na Educação Básica e Superior.